São Paulo de Tele Santana marcou o futebol no início da década de 90 e encantou toda uma geração, apresentando um futebol ofensivo que empolgava os torcedores e que ao mesmo tempo trouxe grandes títulos para o Morumbi. Entre eles, 2 Copas Libertadores e 2 títulos mundiais. Mas como exatamente jogava esse time que serve de inspiração até os dias de hoje? Quais eram as táticas, as jogadas, as estratégias utilizadas? Essa é a análise do São Paulo de Tele Santana. Tele Santana assumiu o São Paulo no final de 90 e deixou o time em 95. Nesse período conquistou diversos títulos, entre eles 2 paulistas, 1 brasileiro, 2 Libertadores e 2 mundiais. Mas teve um ano especial nesse trabalho que marcou não só a história do São Paulo, como também o futebol mundial. 1992, um ano especial para o São Paulo de Tele Santana, ano em que as fronteiras do Brasil ficaram pequenas para o time do Morumbi. E a grande verdade é que nessa temporada foi difícil achar um adversário à altura do São Paulo. Nesse momento, o time tinha um excelente elenco, um excelente treinador e um excelente entrosamento. Agora, a gente já cansou de ver elencos excelentes no papel, recheados de craque, mas que na prática, dentro de campo, não deram tanto resultado assim. Existe uma grande diferença entre ter um conjunto de bons jogadores e, de fato, um bom time bem armado. Mas então, como é que o Tele conseguiu gerenciar isso? Como é que ele armava o São Paulo? E, principalmente, como ele foi se adaptando, como ele foi mudando o time? Porque o São Paulo que começou em 1992 é bem diferente do São Paulo que terminou a temporada. Dá uma olhada. A gente vai partir do time que venceu o Paulistão em dezembro de 91 até chegar no time campeão mundial de 92. Por enquanto, foco apenas na escalação. O time da final contra o Corinthians foi Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Nelsinho, Sidney, Suélio e Raí, Macedo, Miller e Elivelton. A verdade é que o time que conquistou o mundo em 92 sofreu muito no Brasileirão até chegar ao time ideal. Tele promoveu várias mudanças, o time não se achava e acumulou vários resultados negativos na competição. Nelsinho, Sidney, Suélio e Macedo saíram do time. E para suas vagas, Ivan Rocha, Pintado, Adilson e Palhinha. E esse foi o time que conquistou a Copa Libertadores da América. Após o título, 2 transferências foram muito importantes para o restante do ano. Antônio Carlos saiu do São Paulo e Toninho Cerezo chegou. Tele manteve o Adilson no time, que voltou a atuar na zaga, e escalou o Cerezo no meio. Além disso, 2 laterais ganharam espaço no time, Ronaldo Luiz e Vitor. Quem saiu do time, obviamente, não foi o Cafu, mas sim o Elivelton. Palhinha passou a marcar pela esquerda e Cafu foi adiantado. Após muitas mudanças, algumas que deram certo, outras que nem tanto, enfim, esse seria o time que marcaria o seu nome na história conquistando o mundo. Mas aí, você acha que mudar jogador de posição é uma boa ou não? Como você pode perceber pro Tele Santana, isso aí não tinha problema nenhum. Inclusive, o que ele mais queria era justamente esses atletas mais versáteis que jogassem mais de uma posição e principalmente cumprissem outras funções dentro do esquema dele. Por isso que é tão importante quebrar um pouco os paradigmas, pensar um pouquinho além do óbvio, que é justamente daí que surgem as boas ideias do futebol. Bom, agora que a gente já conheceu a máquina, o próximo passo é conhecer o que essa máquina produzia. E essa máquina produzia muito, era muita jogada interessante de ataque, várias alternativas que vale a pena a gente olhar um pouco mais de perto. Isso porque em 1992 o Brasil tinha uma safra de craques muito grande, então tinham vários adversários muito difíceis aqui no Brasil. E mesmo assim esse São Paulo do Tele Santana acabou mostrando uma certa superioridade. Mas exatamente como funcionava esse ataque? Sem sombra de dúvidas, as infiltrações eram a principal jogada do São Paulo de Tele Santana. 3 conceitos são muito importantes para a gente explicar como funcionavam essas jogadas. A tabela utilizando 3 jogadores, as tabelas de ultrapassagem e as tabelas de apoio. Agora vamos ver na prática como o São Paulo explorava essas 3 dinâmicas. Aqui um exemplo de uma tabela de ultrapassagem, simples e eficiente. Outra coisa é que os pontas geralmente iam pelo meio e quem passava por fora eram os laterais. Assim o São Paulo de Tele Santana sempre tinha uma alternativa para jogar, mesmo que o adversário fechasse o meio. Outra boa jogada, tabela de apoio, mas o espaço para infiltrar não aparece, a marcação continua encaixada. São Paulo inverte o corredor e gera 2 contra 1, utilizando o lateral passando por fora. Tabela de 3 jogadores, Palhinha atacando o espaço. Movimentações vão arrastar a marcação. Agora mais uma pelo meio.
Cerezo invadindo a área completamente livre. Depois que ele chegou ao time, essa jogada utilizando o elemento surpresa passou a ser uma grande arma do São Paulo. À primeira vista, essa troca de passes parece ser despretensiosa, mas vamos voltar um pouquinho aqui o lance e ver os detalhes. Antônio Carlos está pressionado, a primeira tabela vai aliviar essa pressão. Agora ele recebe livre, Palhinha se movimentando entre as linhas, armando a segunda tabela. Com isso ele atrai um marcador, o que faz com que o Adilson receba livre na sequência da jogada, vendo o jogo de frente, sem ninguém para pressionar, muito menos interceptar o passe. Na sequência, o Miller se apresenta para o jogo, trazendo com ele o zagueiro. Com isso, ele cria o espaço que ele mesmo vai atacar. Adilson rasga a defesa com um belo passe e o Miller não perdoa. Todo esse leque de alternativas tornavam as infiltrações a principal jogada do São Paulo de Tele Santana. Olha o Palhinha pro segundo, bateu! Outra jogada que o time explorava bastante eram os lançamentos. Seja buscando o Miller, nesses casos os lançamentos eram sempre destinados nas costas da defesa. E um outro lançamento que o Tele utilizava bastante era explorando o Raí, aproveitando as características do jogador. O terror do Morumbi se virava muito bem, independentemente de como a bola chegava nele. Caiu na perna esquerda dos dois, aí foi aquela desgraça. O Raí ajeitou de peito pro Toninho Cerezo, mais à frente pra ele, quando não tinha nem goleiro e não conseguiu completar do outro lado. Mas o São Paulo tem a chance do troco, ainda mira de novo! Outra arma ofensiva fundamental para o São Paulo eram os contra-ataques, e o terror nessa situação era o Cafu, principalmente quando ele jogava mais adiantado. O São Paulo procurava muito explorar sua velocidade através dos lançamentos. Então, frequentemente nas saídas em contra-ataque, os jogadores sempre levantavam a cabeça já em busca dessa movimentação. Pode ser para Miller, o Cafu abriu aqui na direita de primeira. O Miller raramente voltava para trás do meio de campo, ele marcava, mas não recuava muito. Tele tinha sempre um homem livre para que quando o São Paulo recuperasse a bola, ele arrastasse a zaga adversária para trás, limpando o caminho para quem viesse de trás arrancando com ela. Nesse caso, os defensores acabam em dúvida entre proteger um lançamento nas costas ou tentar pressionar e acabam recuando, dando campo para o contra-ataque acontecer. Dessa maneira, os contra-ataques baseados nas arrancadas individuais eram outra forma muito eficiente de chegar ao ataque. Vai na bola, posição legal. Aí o toque, pra Palhinha, dominou, bateu. Quando o coletivo favorece o individual e o leque de jogadas é vasto, o estrago é grande. E justamente essa somatória de fatores é o que de fato gerava essa superioridade tão evidente do São Paulo em relação aos seus adversários. Por isso que é importante entender essas variações e saber qual delas funciona melhor contra cada tipo de adversário ou cada cenário da partida. Mas é aquela máxima, ataques ganham jogos, defesas ganham títulos, e títulos foi o que não faltou para o São Paulo de Tele Santana. Então natural que se a gente olhar de perto a gente vai encontrar um sólido sistema defensivo. Ou será que não? Ou será que o ataque era tão eficiente que compensava as falhas da defesa? De novo, 1992, grande geração de craques, os ataques eram extremamente letais também. Tinham vários adversários de alto nível técnico aqui no Brasil. Então, como é que funcionava a defesa do Tele Santana? Será que funcionava de fato mesmo ou será que o time era um pouco mais desequilibrado? Vamos dar uma olhada mais de perto. Com um nível de exposição alto, muita gente à frente da linha da bola e depois da entrada do Cerezo no time, como o São Paulo defendia os contra-ataques? Geralmente, os jogadores mais recuados, os defensores, eles avançavam para atrasar o contra-ataque adversário, quando possível recuperar a bola nesse confronto e quando não funcionasse, pelo menos atrasar uma arrancada para que o time tivesse tempo de recomposição. Como você vai perceber, os laterais eram fundamentais nesse segundo caso. Aqui o São Paulo tenta o ataque, a bola sobra para uma arrancada do adversário, mas o Ronaldão avança para pressionar, enquanto os laterais já se preparavam para recompor. O Tele não tirou a principal característica do Cerezo, fazer suas infiltrações, então depois da entrada dele no time, a importância dos laterais para recompor o bloco ficou ainda maior. Aqui o Pintado avança para tirar a velocidade do lance, mas pronto para correr para trás e não ser superado. E aí, mesmo que ele não recupere a bola, ele evita uma arrancada pelo meio e força o jogo para a lateral. E assim o São Paulo tem mais tempo para recompor o bloco. Com exceção do Miller, todos recuavam para trás da linha da bola. E outra característica da defesa do São Paulo era a compactação. Uma compactação bem intensa muitas vezes. O São Paulo se defendia no 4-2-3-1, Palhinha e Cafu não ficavam marcando abertos como pontas, eles fechavam bastante e o Raí recuava fechando esse triângulo do meio de campo. Em bloco baixo, era muito comum ver cenas como essa, com os dois volantes e a linha de três fechadas em torno da bola, todo mundo ali em um espaço bem reduzido do campo.
E isso em outras situações também, como no perde-pressiona, o Tele enfim conseguiu reproduzir o estilo do perde-pressiona da Holanda de 74 que ele tanto admirava. Que lindo lance do São Paulo com Cafu, falta para cartão. Aqui no Brasil, o craque ficava esperando só. O cabeça de bagre toma a bola, me entrega e eu vou jogar. Como o Didi. Então isso não existe mais no futebol, não se pode mais jogar assim. O Raí mesmo, quando eu cheguei no São Paulo, ele era um jogador que não participava na tomada de bola, como era o Sócrates também, quando chegou na seleção. Então, o Raí entendeu perfeitamente e hoje é um jogador que luta, que briga pela posse da bola, que dá aqueles carrinhos e sabe dar muito bem como o europeu. Ele dá com o pé, puxa a bola sem fazer falta e sai com ela. Na prática, era exatamente isso que a gente via em campo. Um Raí muito combativo, que assumiu a responsabilidade de liderar e inspirar os seus companheiros nessa brilhante temporada. Esse é um dos casos que mais ilustra como um técnico pode agregar na evolução dos seus atletas em prol do bem coletivo. Tele Santana era um cara que pensava muito o jogo, pensava muito o seu time, pensava os seus adversários. Como você pode perceber, ele era um cara que apresentava soluções chamadas de modernas já há mais de 30 anos atrás. E por isso que é muito importante a gente estudar o que já foi feito para não ficar se esforçando, sofrendo, tentando reinventar a roda. Mas como eu falei no começo desse vídeo, 1992 de fato foi um ano especial. Foi o ano em que um gigante brasileiro se apresentou para o mundo. Mas o São Paulo de Tele Santana ainda tinha um grande desafio no seu caminho, o Barcelona de Cruyff, o Dream Team, que estava atropelando simplesmente todos os seus adversários na Europa. E foi aí que o São Paulo mostrou que não tinha adversário à altura não só no Brasil, não só na América Latina, mas sim no mundo inteiro. Agora, como é que será então que o São Paulo de Tele Santana bateu o Barcelona do Cruyff? Dá uma olhada que vale muito a pena. Como a gente viu nas análises do Dream Team do Cruyff, uma das forças do ataque eram as dinâmicas para ganhar as costas da defesa. Então o que o Tele fez? O São Paulo não abriu mão de atacar com muitos jogadores e não abriu mão também de tentar fazer o perde-pressiona compactando com muita gente próximo da bola. A diferença eram os zagueiros. Eles não ficavam avançados prontos para pressionar, eles ficavam mais recuados. Se o Barcelona escapasse do perde-pressiona, teria sim campo para avançar, mas não poderia atacar as costas da defesa. Vamos ver na prática como isso acontecia. O São Paulo perde a bola com muita gente no ataque e vai fazer o perde-pressiona, tentando compactar muita gente onde estava a bola. Mas o Barcelona consegue aliviar. Agora perceba como os zagueiros não estão prontos para abafar a jogada, eles nem estão aparecendo na imagem, eles já se projetam para trás, mesmo sem ter um atacante adversário puxando a marcação. Os jogadores recuando forçam o ataque do Barcelona a acelerar, mas é o mesmo que acelerar de encontro com um muro de concreto. Quando o Laudrup estica a bola, vem o bote do São Paulo e para o contra-ataque na defesa. O que se viu ao longo do jogo foi um São Paulo muito consciente do que o Barcelona ia tentar, atrair a marcação, criar espaço nas costas da defesa, mas o São Paulo estava sempre muito preparado para neutralizar essas jogadas. Então o Barcelona teria que ser muito preciso para conseguir uma finalização sem superar a linha defensiva, e o Stoichkov foi. Afinal, o São Paulo estava mesmo diante do Dream Team do Cruyff. Que sensacional gol de Stoichkov. Inclusive o Barcelona mostrou muito respeito ao São Paulo, tentando até mesmo adaptar o seu sistema de marcação para neutralizar as principais jogadas. Sem a bola, o time desfazia o seu losango pelo meio, trazendo o Amor junto para marcar com o Eusébio pela direita, um marcaria o Ronaldo Luiz, outro marcaria o Palhinha. Além disso, o Baqueiro passou a ser muito exigido na marcação, muito mais do que o normal. Ele era o responsável por marcar o Cerezo, que infiltrava e levava a marcação sempre que possível. O curioso é que os times tinham sistemas de marcação bem diferentes. O Barcelona fazia uma marcação individual e o São Paulo procurava manter o desenho defensivo, e isso acabou impondo uma grande dificuldade ao Barcelona. O São Paulo se organizava e procurava manter o desenho sem manter o encaixe individual. Perceba como o Stoichkov passa e não arrasta a marcação de ninguém, não desfaz o desenho defensivo. O São Paulo mantém o posicionamento confiando na defesa. Isso fazia com que o Barcelona prendesse a bola e aí sim a marcação apertava para recuperar. Basicamente a defesa mantinha-se bem postada, sem muitas saídas para caçar, e quem recuperava a bola era o primeiro combate, sempre se compactando no momento certo em que o Barcelona ficava encurralado. Para neutralizar o maior armador do Dream Team, Koeman em seus lançamentos, sempre que ele pegava a bola, linha defensiva bem recuada para eliminar ao máximo os espaços nas costas para os lançamentos.
Já o São Paulo não encontrava dificuldade para escapar da marcação individual do Barcelona. O Cerezo não tinha dificuldade para escapar do Baqueiro, Palhinha escapava do Amor com frequência e as jogadas iam fluindo muito melhor para o tricolor. Principalmente no segundo tempo, com o São Paulo mais solto no jogo, a troca de passes ia de pé em pé, as movimentações desencaixavam a marcação e as oportunidades iam aparecendo. Mesmo com a marcação encaixada cada um no seu, outra vantagem do São Paulo ficou muito evidente, justamente nos confrontos 1 contra 1, em especial Miller versus Ferrer. O Miller não tinha dificuldade alguma para resistir à pressão do Ferrer e dar prosseguimento na jogada. Inclusive essa foi a jogada que o São Paulo mais tentou, colocar o Ferrer em xeque no mano a mano contra o Miller. Buena mague Ronaldo Luis, ahí está Cerezo. Cerezo para Müller completamente solo. Y Ferrer ha salvado cuando el balón iba directamente a la portería. E foi justamente assim que nasceu o primeiro gol. Barcelona. Peligroso ahora el ataque con Müller. Muy rápido, que bien ha hecho Müller ese recorte ante Ferrer y empata el Sao Paulo. Ha empatado el Sao Paulo. Ha sido precisamente este... No segundo tempo, a vantagem continuou e por muito pouco não rendeu mais gols ao São Paulo. O Barcelona tentava encaixar a marcação, mas não era um time que tinha muita força nos confrontos individuais. Poucos jogadores tinham pegada na marcação. Com isso, uma das únicas maneiras de parar o São Paulo era cometendo faltas. O São Paulo tinha o drible em praticamente todos os setores do campo e o Barcelona não tinha como parar. Só restava uma dura escolha ao time de Cruyff: deixar o São Paulo trocar passes até o fundo do gol ou oferecer a bola parada. O Tele Santana, sem dúvidas, apresentava aquele traço marcante em todos os grandes personagens da história do futebol: dedicação. E na real, a gente tem que agradecer muito a quem tem essa obsessão de melhorar e melhorar. Cada profissional que aparece com essa mentalidade faz suas contribuições, traz suas ideias e vai estimulando o desenvolvimento. E o futebol como um todo ganha absurdamente com isso. Acompanhar a evolução do futebol não é uma tarefa fácil, exige dedicação, exige esforço, muita gente não sabe por onde começar, muita gente não sabe como alcançar o próximo nível, por isso a gente fez uma plataforma para você estudar tática, para você desenvolver sua leitura de jogo, acompanhar de perto toda essa evolução do futebol. É só encontrar o nosso melhor material, todo organizado, com a melhor didática, futebolcursos.com. Todos vocês vão ser muito bem-vindos para estudar futebol com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, eu espero de coração que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.